Cristo abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Então, como sempre eu falo muito, na questão de que o dízimo não é obrigatório, o dízimo sequer é voluntário. Simplesmente o dízimo não se aplica para os dias de hoje de nenhuma forma. As pessoas que estão contribuindo, dando dízimos, 10% de tudo que ganha, elas estão caindo da graça. Por isso que eu insisto sempre em dizer: parem de dar dízimos, parem de dar dízimos. Mas sempre como eu falo sobre isso, surgem muitas dúvidas falando tipo o seguinte: mas e como que a igreja vai se sustentar? Então, eu quero falar rapidamente aqui, trazer uma palavra breve sobre a questão de contribuição aos olhos da Bíblia. Interessante o paralelo que o apóstolo Paulo faz aqui nesse texto. Daqui a pouco eu bato papo com vocês, tá, pessoal? Responder pergunta, tirar dúvida, ok? Daqui a pouquinho. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 8, preste atenção, ele vem falando sobre isso, vem falando sobre a questão de contribuir, de ajudar, de tipo de uma campanha, de um projeto ali, de uma arrecadação para levar para os irmãos pobres que estavam na Judéia passando dificuldade. Então, e aqui esse texto revela para nós os princípios que a igreja usava, não só nesse momento aqui, dessa coleta destinada aos crentes pobres da Judéia, mas revela para nós o princípio que a igreja usava no tempo da graça em relação à contribuição. E aqui o apóstolo Paulo vem tratando sobre essa questão no capítulo 8 de 2 Coríntios. Ele chega no verso 7, ele diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, ou seja, está dizendo Coríntios, olha, assim como vocês estão bem evoluídos na fé, se destacam em tudo que vocês fazem, vocês se destacam, ele vai dizer, na fé, no conhecimento da palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também no privilégio de contribuir. Então aqui Paulo está dizendo, preste atenção, pessoal, que isso vai ser importante, principalmente para você que tem dúvida sobre essa questão de contribuir com a igreja, com o trabalho da igreja, com o serviço da igreja, enfim. Então Paulo vai dizer que os coríntios são um povo de conhecimento bíblico, de um bom conhecimento bíblico, ao ponto de se destacar entre as outras igrejas das outras regiões. É um povo que se destaca também na prática da fé, no exercício da fé. São pessoas que se destacam também no exercício da dedicação. Olha, um povo dedicado, um povo que manifesta amor, um povo que de fato tem uma fé legítima, verdadeira e fervorosa, um povo que tem um bom conhecimento da palavra e boas pregações. Aí Paulo vai pedir também aos irmãos para eles se destacarem na questão do contribuir. E ele vai dizer que contribuir é um privilégio. E Paulo já disse em outro momento que é melhor dar do que receber. Obviamente, se você recebe, você está precisando. Se você dá, é porque você está graças a Deus, está tendo para dar ao invés de estar precisando. Por isso que ele diz que é melhor dar do que receber. Então Paulo vai dizer aos irmãos aqui que o contribuir, o ajudar pela causa do evangelho, a causa da igreja, os propósitos que a igreja, as finalidades que a igreja tem, no caso específico ali, ajuda para os crentes pobres da Judéia, mas nos propósitos da igreja é um privilégio poder participar, poder contribuir, poder fazer alguma coisa financeiramente, economicamente, para ajudar a obra legítima de Deus. E ele diz assim, verso 8: não estou dando uma ordem, eu não estou ordenando vocês contribuírem. Preste atenção nisso, pessoal. Observe que Paulo aqui ele não usa a pressão usada pelas igrejas de hoje. Olha, vocês têm que contribuir, olha, você está devendo a Deus, olha, você tem que fazer, se você não fizer, o devorador, não sei o que, tal. Não, Paulo não usa esse tipo de argumento, porque esse argumento ele é um argumento malicioso, manipulador, e não é um argumento bíblico. Paulo simplesmente diz para os irmãos, ele mostra a necessidade de contribuir, diz que contribuir é um privilégio para uma igreja que já vive a fé, que já tem um bom entendimento da palavra, uma igreja que já é fervorosa, que já se dedica no serviço do reino. Ele diz que mas ele diz também que ele não está dando uma ordem. No verso 8 de 2 Coríntios 8, não estou dando uma ordem para vocês contribuir, eu não estou mandando vocês contribuir, eu não estou exigindo que vocês contribuam, eu não estou ordenando que vocês contribuam, mas eu quero verificar uma coisa entre vocês. Olha só,
Eu não estou mandando, não estou ordenando, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Então, ou seja, Paulo disse que estava escrevendo para a igreja de Corinto, naquele momento pedindo aquela oferta, aquela contribuição, com aquela finalidade que eu já citei. Paulo diz que está fazendo isso não é para ordenar os coríntios contribuir de maneira alguma. Paulo diz que está fazendo isso com o objetivo de provar, verificar a sinceridade do amor dos irmãos. Porque Paulo está deixando claro para nós aqui que a sinceridade do amor sincero, ele não expressa apenas em palavras. Paulo narrou, descreveu que haviam irmãos precisando, haviam irmãos necessitando. Então eu não vou ordenar que vocês deem, mas eu vou provar para ver se o amor que vocês dizem ter é sincero. Se o amor que vocês dizem ter é verdadeiro, se o amor que vocês dizem ter se manifesta em obras, em ação, em contribuição voluntária, com alegria, com amor, que é todo o contexto que ele coloca isso. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, não basta apenas vocês terem a fé, o conhecimento da palavra, a dedicação por tantas coisas na obra, vocês precisam manifestar isso, entender que contribuir é um privilégio e manifestar essa sinceridade, verso 8, essa sinceridade desse amor, contribuindo. Aí eu vou poder, Paulo fala isso, Paulo é incrível, Quando eu li as cartas, né, o Atos principalmente, que a gente terminou de ler, o livro de Atos inteiro, está aqui a playlist aí no canal, uma leitura explicada, eu via incrível Paulo, como Paulo é sincero, como Paulo é verdadeiro, como Paulo não tem negócio de meias palavras, de mimimi com ele. Então Paulo está dizendo que eu quero comparar vocês, igreja de Corinto, com outras igrejas, inclusive da Macedônia. Ele não cita aqui, lógico, né, mas ele também está servindo a Macedônia, porque os irmãos da Macedônia, da Acaia, as outras regiões já tinham mandado as contribuições, as ofertas, as doações, e ele disse, agora eu quero comparar esse conhecimento todo que vocês têm, esses dons que vocês manifestam aí, essas obras que vocês fazem, eu quero comparar o amor de vocês, eu quero ver se ele é sincero, se ele é verdadeiro, e eu quero comparar com o amor das outras igrejas. Então Paulo ia comparar com o amor dos coríntios, nesse contexto aqui, com o amor, a ação das outras, a dedicação das outras igrejas. Paulo ia comparar na questão dos irmãos contribuírem ou não. E aí ele diz, eu quero comparar a dedicação de vocês com os outros, se vocês vão contribuir ou não, eu vou ficar observando e vou comparar. Eu não estou mandando ninguém contribuir, ele diz, mas eu vou ficar observando, eu estou fazendo isso para comparar, exatamente para comparar, para ver se o amor de vocês é sincero e vai se manifestar em obras. Pois vocês conhecem a graça, verso 9, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Então é interessante que Paulo coloca esse ponto aqui, da obra, dessa questão de Cristo, né? Que talvez a gente imaginaria que não ia nem caber nesse ponto aqui, porque Paulo está falando realmente de doações materiais, de dinheiro, de que os irmãos puderem doar, para poder socorrer os irmãos pobres lá. Mas Paulo usa esse exemplo de Cristo. O amor de Cristo, que vai muito além daquilo que qualquer indivíduo pode imaginar, porque Cristo, ele vivia nas riquezas e em glórias, não nas glórias terrenas, sabe? Você vê pessoas bilionárias, trilionárias, que vivem numa glória terrena extraordinária. Quem dera fosse eu ali. Mas Cristo veio de uma riqueza, de uma glória infinitamente acima dessas riquezas terrenas que a gente conhece, algo que a gente não sabe nem explicar, tão gloriosa é a riqueza dos céus onde Cristo estava. E ele diz que mesmo assim Cristo, ele deixou essa riqueza lá no céu, deixou lá, porque Cristo é o verbo que se fez carne, né? Estava no princípio com o Pai, lá na glória eterna e tudo mais, e ele se esvaziou dessa, lá de estar lá nessa eternidade lá, em espírito, como verbo, e veio se fazer carne, assumir um corpo humano, uma forma humana, e chegar ao limite, né, de dar a vida para nos salvar. Então ele diz aqui, Cristo sendo rico, Cristo vivendo na glória, vivendo no céu, sendo dono de tudo,
Ele sendo o autor de toda a criação, aquele que criou todas as coisas. Ele fez tudo, ele é o dono de tudo, ele é o proprietário de tudo. Ele é o rei da glória, ele é quem fez todas as coisas. Ele criou tudo, tudo existe por causa dele. Ele deixou tudo e se fez pobre ao assumir um corpo humano, um corpo de carne e osso, que sente dores, que cansa, que envelhece, que adoece. Cristo assumir esse corpo por amor a nós, para que através dessa pobreza, ter se esvaziado da sua posição de Deus lá no céu e ter vindo aqui para assumir uma forma humana. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se esvaziou daquela posição, daquela glória que ele tinha e veio para cá para assumir uma posição humana. Ele chegou ao maior nível de pobreza que um ser celestial pode chegar, ou seja, a forma humana, para ser perseguido, para sentir dores, para cansar, para envelhecer, para tudo isso, para morrer. E ele se fez pobre por amor de nós, para que através da sua pobreza, ou seja, através dele ter se feito homem, né, que a pobreza dele foi essa, através dele ter se feito homem, ter renunciado toda a glória no céu, claro, para depois voltar para lá e ter ela de novo, mas ter renunciado tudo aquilo por um tempo, se esvaziar de tudo aquilo para se fazer pobre, homem, para poder, através da pobreza dele, tornar a gente rico. Como assim? A pobreza dele desceu até a terra como um homem para morrer, para poder nos dar as riquezas que a ele pertence lá na glória, lá no céu. Então Paulo faz esse comparativo. E aí, depois de usar esse comparativo, que eu achei incrível Paulo colocar, eu já dei esse estudo aqui já, mas quando eu chego nesse ponto, eu sempre acho incrível Paulo colocar esse exemplo de Cristo, para poder dizer para a igreja, os irmãos, mostrar para a necessidade dos irmãos que eles têm de contribuir. Tem irmãos passando necessidade, tem crentes passando necessidade, vamos contribuir. E Paulo dá esse exemplo de Cristo, que ele sendo rico, deixou tudo, desceu para cá, se fez pobre, para tornar a gente rico com a riqueza dele, seja nos dando a vida eterna, a salvação, através da pobreza dele. Este é o meu conselho. Ele segue aqui dizendo no verso 10. Então esse é o meu conselho. Convém que vocês contribuam. No verso 8 ele já disse, não estou mandando ninguém contribuir. Mas olha o exemplo de Cristo, que sendo rico, deixou tudo lá, veio para cá, se fez pobre, para morrer naquela cruz, para através da pobreza dele, tornar a gente rico com riquezas que o mundo não pode oferecer. Então, convém que vocês, eu aconselho, verso 10, convém que vocês contribuam. Já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a se propor a esse plano de contribuir. Então é conveniente que vocês contribuam. E Paulo diz, vocês começaram a contribuir, agora completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igual pelo zelo de concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Então, é conveniente que vocês contribuam, que vocês ajudem, que vocês peguem dos seus bens materiais e contribuem e ajudem. É conveniente. Porque como vocês se disseram ter o desejo, esse desejo precisa ser manifestado em ação. Precisa ser manifestado com atitude. Não basta só o desejo, tem que agir. É isso que ele está falando no verso 10. Completem a obra, verso 11, completem essa obra, o seu desejo de dar, não fique só no desejo, deem, faça, porque há um desejo forte de dar, mas vocês não deram ainda, então realizem esse desejo de dar, verso 11, porque se há prontidão de vontade, verso 12, a contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem e não com o que não tem. Dê, contribui de acordo com o que você possui. Há um desejo, mas tem que ter a execução, tem que ser feito, tem que ser realizado. E claro, ele diz no verso 12, de acordo com o que você tem, não com o que você não tem. Interessante que Paulo aqui, ele vai deixar claro no verso 13, ele diz, não é o desejo, o meu desejo não é que os outros fiquem aliviados e você sobrecarregado, mas é para ter igualdade. Então agora vocês estão tendo, então o que vocês estão tendo, vocês vão contribuir para suprir as necessidades daqueles que não têm. Então Paulo já diz aqui que é para dar de acordo com o que tem, de acordo com o que possui. Diferente das apelações de hoje, vocês têm que dar,
dá. E tem gente pegando dinheiro emprestado no banco, no cartão de crédito, no agiota, em todo lugar para poder dar essas ofertas, esse sacrifício, essas coisas que as igrejas exigem dos cristãos, dos fiéis. E Paulo está dizendo que contribua apenas de acordo com o que você tem. Contribua apenas de acordo com o que você possui. Então Paulo diz isso: contribuir é um privilégio. E temos que contribuir não por força nem por violência, mas por alegria de contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria. Pelo amor de contribuir, porque Deus ama quem dá com alegria. E contribuir de acordo com o que temos, não com o que não temos. E não devemos nos deixar ninguém nos obrigar a dar, a contribuir. Tem que partir algo voluntário do nosso coração, porque qualquer contribuição que parte de uma proposta de ganância, que você vai receber 10 vezes mais, ela perde o sentido diante de Deus. Qualquer contribuição que parte de uma pressão psicológica do líder, a pessoa dá, também ela perde o efeito diante de Deus, perde a sua credibilidade diante de Deus. E a oferta, ela tem um objetivo. Não era para os pastores luxarem com mansões e carros importados caríssimos e passeios caros e milhões. Não, era dinheiro para suprir a necessidade da igreja. Então muitos dizem, não, mas esse capítulo 8 de 2 Coríntios não é o Paulo não está pedindo oferta para a igreja simplesmente por pedir, não. Era uma oferta com destino, com objetivo, para ajudar os crentes pobres na Judéia. Exatamente. Mas das palavras de Paulo você tira o princípio neotestamentário. Neotestamentário é Novo Testamento, tá, pessoal? Você tira o princípio neotestamentário da contribuição bíblica para os dias atuais. Dessas palavras de Paulo, capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios, você extrai os princípios que os apóstolos usavam para fazerem coletas na igreja. Os princípios eram esses: amor, voluntariedade, prontidão, desejo de fazer, desejo de ajudar, desejo de contribuir. Tá bom? E sempre com a boa finalidade do sustento legítimo da obra, ajudar as pessoas que precisam. Enfim, porque nós não podemos simplesmente nos trancar e dizer, o dízimo não é obrigatório, dízimo não é obrigatório, dízimo não é obrigatório, dízimo não é obrigatório. Claro que o dízimo não é obrigatório. O dízimo nem existe para o Novo Testamento. Oferta também não é obrigatória. Ninguém está devendo a Deus nada. Cristo já pagou a nossa dívida lá na cruz. Nós não estamos devendo dinheiro para Deus. O que nós devia, Ele mesmo usou seu Filho para pagar os nossos pecados, nos declarou justos, nos selou com o Espírito Santo, nos dando a garantia da nossa salvação. Nós merecemos? Não, mas Ele simplesmente pagou. Faça de conta que você está devendo uma conta e estão querendo te matar por isso, porque esse é literalmente o caso da lei. Você está devendo uma conta que você não pode pagar e vão te matar por isso, você vai ter que pagar com a sua vida. A lei era isso. Como o homem não podia pagar a conta pelos seus pecados, as exigências justas da lei penalizavam o homem com a morte. Mas agora, você está devendo, você é o devedor, e alguém está querendo te matar por isso, e chega uma pessoa, meu irmão, que você nunca fez nada por ela simplesmente chega e paga a tua dívida, e a pessoa que queria te matar não te mata mais. Então, o que é isso? Isso é a graça. Foi isso que Cristo fez por nós. Então, não estamos devendo dinheiro para Deus. Se alguém disser que você está devendo dinheiro para Deus, você está mentindo. Ele está mentindo. Agora, Paulo deixa claro que contribuir materialmente, economicamente, financeiramente, com a igreja de Deus, para o sustento da igreja de Deus, para a promoção da obra de Deus, para o socorro dos pequeninos que acompanham a obra de Deus, é bíblico, e ele diz, é um privilégio fazer isso, é um privilégio fazer isso.
Sintam-se privilegiados, é o que Paulo está dizendo, em poder contribuir financeiramente, economicamente, pela causa da igreja. No caso específico lá, ajuda para os crentes pobres da Judéia. Mas esse é o princípio. Sintam-se privilegiados em poder contribuir pela causa do Evangelho, pela causa de contribuir financeiramente, contribuir economicamente, contribuir materialmente pela causa do Evangelho. E os receptores dessa contribuição, vejam lá como utilizam desse dinheiro. Utilizem com temor, com responsabilidade, entendendo que é dinheiro que as pessoas estão dando do suor do rosto delas, do suor do trabalho delas, trabalhadores, homens, pais, mães de família, que levantam cedo, trabalham o dia inteiro, pelejando para ganhar o pão e vão contribuir. Então esse dinheiro não é simplesmente papel moeda, isso custou suor e lágrimas, e esforço, dedicação, muitas vezes a pessoa doente, no meio da chuva, no meio do sol, mas labutando, batalhando, e mandaram a contribuição, e deve ser usada com temor e responsabilidade, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Então, tenham isso com vocês. Contribuir pela causa da igreja, pela causa do Evangelho, pela causa da obra de Cristo é um privilégio. Mas faça, como disse Paulo, de acordo com o que você tem, não com o que você não tem. Você não precisa fazer das tripas coração pedir dinheiro emprestado. Faça de acordo com o que você possui. Faça de acordo com a sua condição, e faça com amor e com alegria, porque assim será aceito por Deus. Porque às vezes a pessoa faz, mas não é com amor e com alegria. Ela fez, chegou lá o dinheiro, serviu, mas não foi aceito por Deus. Porque qualquer contribuição, repito, que não é feito seguindo esses princípios, ou esse sentimento de voluntariedade, de espontaneidade, não esperar nada em troca, qualquer oferta e contribuição que seja dada além desse sentimento, não vai ser aceito por Deus. O dinheiro vai chegar lá, vai ser usado por alguém, sim, mas não está sendo aceito por Deus. Sua oferta chegou, serviu para a igreja, mas Deus não recebeu, porque você não deu por amor, você não deu por alegria, você não deu por volição, você não deu porque quis dar por amor, por alegria, da causa da obra, da causa do Evangelho, da causa da igreja. De repente você deu para se exibir, ou você deu para se mostrar, ou você deu porque disseram que você ia receber 10 vezes mais, ou você deu porque estava com medo, disseram que o devorador ia na tua casa. Não deu, você deu, serviu lá de alguma forma, claro, era dinheiro, mas Deus não foi aceito diante de Deus. Então, façam da forma correta, esse é o princípio correto. Esse é o princípio correto. Ok? Então aí, para ir para os faladores, né? Porque tem gente que não para de me encher o saco, mandando mensagem direta. Não precisa esse negócio de estar falando de dízimo todo dia, dízimo todo dia, dízimo todo dia. E eu já expliquei aqui, eu não falo só de dízimo, irmão. O nosso canal tem mais de 4.000 vídeos e tem um assunto aí de todo tipo de conteúdo bíblico que você possa imaginar. Agora, eu insisto em bater nessa tecla na questão do dízimo, porque é uma mensagem libertadora. Quando alguém entende a mensagem que o dízimo não é para os dias de hoje, ela tira um fardo de cima do indivíduo, ela traz um alívio para a pessoa, ela traz paz. Quantas pessoas agora estão ajudando sem poder, mas estão dando dízimo porque acham que tem que dar, porque estão com medo, senão o devorador vai lá, se não der, vai estar roubando a Deus, se não der vai sofrer alguma penalidade. Pessoas que vivem debaixo do medo, sendo que Cristo veio para tirar de nós todo medo. Ele diz que aquele que se aperfeiçoa no amor, lança fora todo medo. Então essa mensagem do dízimo é libertadora, ela traz alívio, ela traz paz para os corações, ela tira a perturbação da mente das pessoas. E por isso que eu vou insistir em pregar sobre isso, porque o dízimo, não dê dízimo por dias atuais, não dê. Não dê. O princípio bíblico da contribuição é esse aqui, 2 Coríntios 8, 2 Coríntios 9, os dois. Mas
mas não teologia do medo, do pavor. Para Paulo disse, eu não estou pedindo nada, eu estou falando para vocês e vou observar aqui. Vocês deveriam de fato contribuir, mas eu não estou mandando, mas deveriam contribuir, porque eu vou medir a dedicação de vocês com as outras igrejas que estão fazendo. Mas ele diz logo lá atrás, ele diz, não, mas não é para dar simplesmente porque tem uma necessidade. Tem uma necessidade? Tem, mas não dê só porque tem a necessidade, dê porque vocês amam, porque vocês desejam fazer, ajudar a causa da igreja, a causa do evangelho, a causa... É isso. E assim, pessoal, se isso fosse pregado nos púlpitos das igrejas, nós teríamos pessoas muito mais felizes, muito mais contentes, com menos conflitos em seus corações, menos gananciosas, um evangelho mais saudável, igrejas mais saudáveis. Mas não, os líderes só querem cada vez mais arrecadar mais, e arrecadar mais, e arrecadar mais, e arrecadar mais, e mais, e mais, e mais. E o meio de arrecadar é massacrar o povo, massacrar o povo, massacrar o povo. E isso tem que parar com isso. Use esse método correto, tanto para ensinar para as pessoas, para elas contribuírem, como para você que está ouvindo, contribuir da forma correta. É isso que tem que ser feito. Então está aí. Porque quem sustenta a igreja não é o Estado não dá um centavo para a igreja. Não é o tráfico de drogas, não é o roubo, a corrupção, ou qualquer coisa que seja. Quem sustenta a igreja de Cristo é o próprio povo de Cristo, é a própria igreja de Cristo, que se sustenta a si na questão material, econômica, financeira. Para que esse dinheiro seja bem utilizado e bem distribuído dentro das necessidades da igreja. É assim. Essa é a forma correta. E por isso nós vamos continuar seguindo dessa forma. Mesmo que poderíamos ter muito mais se nós pedíssemos. Se toda live que eu faço aqui, eu colocasse aqui, pessoal, manda aí uma oferta, manda aí uma contribuição, no caso aqui do meu canal, para mim. Ou se toda live que nós fizéssemos nos cultos ao vivo, lá os cultos ao vivo que a gente faz, toda live a gente fizesse, pessoal, manda oferta para cá, manda oferta para cá, manda oferta para cá, a gente poderia ter muito mais recursos, 10 vezes mais, 100 vezes mais recursos entrando nos cofres da igreja e a possibilidade de executar os projetos que a gente tem para executar. Mas nós preferimos, ao invés de pedir, apenas ensinar as pessoas. E, claro, disponibilizar os dados para que aquele que voluntariamente quiser contribuir, contribua. Mas a gente simplesmente aprendeu isso pela Bíblia. Vamos apenas ensinar. E Deus vai mover os corações daqueles que querem fazer. E os que não querem fazer não farão, mas Deus, a obra é de Deus, a causa é de Deus, e Ele usará as pessoas que Ele quer usar para fazer. E assim a obra vai andando. Assim a obra vai caminhando. Assim a obra vai continuando. E assim tem que ser feito. A igreja não é uma empresa, não é um negócio, não é um empreendimento, não é um negócio lucrativo, um empreendimento milionário. É a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. É um povo que contribui exatamente para saber que os recursos estão sendo bem distribuídos para as necessidades de fato e o socorro dos que precisam. É isso, pessoal. Então, que essa palavra ela possa